Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui. Hoje a gente vai falar sobre elaboração de análises de risco, né? Análises de riscos preliminares aí, né? Alguns chamam de APR, outros chamam de AR, né? Enfim, como vocês preferirem, né? A ideia é que a gente possa realmente praticar a identificação de riscos, né? Que a gente possa exercitar isso. E já para começar, eu quero dizer que é fundamental que a gente conheça, né, a atividade que a gente está analisando para que a gente consiga fazer uma análise de risco correta. Então, por isso que aqui a gente vai usar um exemplo um tanto genérico aí, né, para que vocês também tenham familiaridade com a atividade, para que seja mais fácil a gente analisar também, tá? Então, antes disso, quero dizer que eu sou a Daisy Sprenger, para quem não me conhece, sou host aqui, né, do Desenrola SMS podcast, juntamente com o Yuri Machado. E já, né, deixa o teu like aí, se esse vídeo agregar alguma coisa para ti, te inscreve no canal, né, e ativa o sininho de notificação para ser notificado quando sair vídeo novo. Então, hoje a ideia é que a gente faça isso de uma forma prática. Então, vamos lá para a tela do computador. Então vamos lá. A ideia aqui é que a gente possa fazer a APR de uma troca de lâmpada, tá? Então, claro, esse aqui é um modelinho bem simples, né? Tá sem cabeçalho, sem nada, até porque eu peguei uma APR que eu já tinha, né, pronta aqui, para que a gente possa também criticar, né, juntos aqui. Então, a gente vai fazer etapa por etapa. Bom, então essa é uma PR ou uma AR, enfim, né, como preferirem, de uma troca de lâmpada. Por onde que a gente começa, né? Sempre pela descrição da atividade, sempre pela identificação das etapas da atividade, né? Então, eu vou colocando aqui, né, cada uma das etapas e vou dizendo, ó, essa aqui, né, é tal coisa, essa aqui é tal coisa, enfim, para que a gente consiga identificar as etapas que essa atividade tem para depois partir para a identificação do risco. Então, assim, de forma bem simples, tá? As etapas que a gente tem aqui. E, por favor, né, gente, isso não é uma verdade absoluta, né, o que eu vou trazer aqui. Até porque, normalmente, quando a gente faz uma R, a gente faz em conjunto com outras pessoas, né, com os envolvidos na atividade, né, com o gestor da área, enfim, para que a gente justamente tenha pontos de vistas diferentes, para que a gente consiga construir, né, a melhor APR possível, tá? Então, se tiverem, inclusive, críticas, se quiserem deixar aqui nos comentários outras sugestões, acho que é bem-vindo e é uma troca bem válida também para todos nós, tá? Então, a gente colocou aqui, né, separar a lâmpada, depois pegar a escada, subir na escada, trocar a lâmpada, descer da escada e guardar a escada. Depois também aqui uma etapa final de descarte da lâmpada, tá? Beleza, identificamos isso, então agora a gente vai para a identificação dos riscos. O risco, ele vai ser sempre referente àquela atividade, tá? Sempre referente àquela etapinha ali daquela atividade. Então, a ideia é que a gente consiga olhar cada uma separadamente. Então, vamos lá. Separar a lâmpada tem risco? Bom, tem aqui um risco de corte por quebra da lâmpada. Pode ser algo um tanto raro? Pode ser, mas igual a gente vai considerar aqui porque o risco existe, tá? Depois, pegar a escada, então tem o risco de batida contra, né? Bater contra alguma coisa, algum objeto, né? Enfim, alguma peça, alguma coisa que está próximo. Prensamento, né? Que eu posso ter ali das mãos, dos dedos, enfim, né? De novo, aqui a gente está falando em riscos, mas vejam que está um pouco misturado aqui, né? Lesão com risco, com perigo. Então, isso também é uma coisa bem importante para a gente olhar, tá? Então, por exemplo, corte é uma lesão, né? O risco em si não seria o corte, seria o risco de, né, ter o contato com o vidro quebrado, né? Enfim, com aquela parte cortante ali da lâmina, tá? Beleza, depois subir na escada. Aqui a gente está considerando que é uma escada inferior a 2 metros, tá? Por que isso aqui está aqui? Porque a gente não tem um cabeçalho aqui. Se a gente tivesse, estaria descrito aqui qual é a atividade, né? Quais são as ferramentas que vão ser utilizadas, né? Tudo tem que estar
bem descrito aqui. Então, vamos focar mais só na análise dos riscos mesmo aqui, tá? Beleza, o que mais? Queda de material. Também existe aqui, né? Queda de material, no caso, a lâmpada que a gente vai tá carregando ali. Depois, na troca da lâmpada, tem um risco de choque elétrico, né? De batida contra também. Descer da escada tem risco também, né? Embora não seja um risco de altura, porque está abaixo de 2 metros, o risco existe. Isso é bem importante a gente dizer também, tá? E aí depois guardar a escada, né? O mesmo risco do início. E a quebra da lâmpada na hora do descarte também. O que é importante a gente falar? Tem algumas coisas que não estão aqui, mas que a gente poderia pensar, tá? Por exemplo, eu vou pegar a escada, né? Só que entre pegar e subir, eu vou ter um deslocamento aqui. Então, há alguns profissionais que colocam isso como uma etapa e há quem coloque, né, aqui nos riscos mesmo, né? Risco, né, enfim, de atropelamento, de queda de mesmo nível, enfim, os riscos que estão associados a esse deslocamento com a escada. Então, essa também é uma crítica bem importante aqui. Depois a gente tem aqui a quantidade de pessoas envolvidas, né, na função, naquela etapa ali da atividade, tá? Isso também é bem importante a gente colocar para a gente mensurar risco, né? Para a gente saber, olha, quantas pessoas eu estou expondo nessa etapa aqui. Precisa tudo isso mesmo? Não precisa, né? Então, bem importante. E aí, sim, né, identificados os riscos, é que a gente vai determinar aqui as medidas de controle. O que a gente vai colocar aqui? Tudo que a gente precisa ter de cuidado, né? Todas as medidas de controle aplicáveis. Tá tudo aqui, Daisy? Não, pode ser que não esteja tudo aqui. Por favor, né, vamos juntos construir isso também. Mas, basicamente, eu sempre vou tentar pensar qual é aquele risco que está associado àquela atividade e vou determinar a medida de controle que é aplicável. Então, nesse caso aqui, a minha atividade é separar a lâmpada, o risco é o de contato, né, com a lâmpada ali quebrada, com as partes cortantes, e a minha medida preventiva, então, vai ser o quê? Né? Além das medidas que a gente pode propor, como medidas de eliminação, de redução, né, EPIs e tudo mais, a gente também pode trazer algumas recomendações. Então, aqui tem algumas, né? Tomar cuidado ao manusear a lâmpada, cuidado ao tirar da embalagem e utilizar a luva anticorte no caso de quebra da lâmpada. O que mais ainda poderia ter aqui? Poderia ter o treinamento para manuseio, né, dessa lâmpada, enfim. Claro que é uma atividade muito simples aqui, né, mas em outros casos a gente precisa pensar em tudo isso, tá? Ou, por exemplo, aqui, né, na subida da escada, nessa atividade de subida da escada. Se fosse uma atividade acima de 2 metros, seria bem importante que tivesse aqui o treinamento de NR35. Então, essas coisas precisam constar aqui na PR. Então, vamos ver o que tem aqui nessa etapa. Ó, sempre trabalhar em dupla, uma pessoa deve segurar a escada e colocar a escada em um local plano, não posicionar a escada próximo a portas. Então, vejam que são todas recomendações bem importantes aqui, né? O que ainda poderia ter aqui? Utilizar capacete, né, para queda de material ou para batida contra, usar o calçado de segurança, né? E claro, vai depender também muito da empresa, enfim, né, de como cada um avalia ali, certo? Depois, aqui na troca da lâmpada, né, propriamente dito, tem aqui como medida de controle, desligar o disjuntor antes de iniciar a atividade e proceder o bloqueio, tomar cuidado ao manusear a lâmpada. Então, assim, isso aqui é uma etapa extremamente importante, né? Desligar o disjuntor antes de iniciar, fazer o bloqueio. Eu ainda colocaria aqui, né, fazer teste de energia zero para a gente ver se realmente não está energizado. Então, a ideia é que a gente seja o mais abrangente possível, trazendo tanto as medidas quanto as recomendações, tá? E aí, por fim, né, algumas empresas adotam, outras não, o campo de observações. Ele é legal para a gente trazer, né, algumas coisas extras aqui, né? E aí a gente tem aqui alguns exemplos, por exemplo, né?
no subir a escada, tá? Vamos pegar esse aqui que é o mais crítico. Então, não subir 2 degraus de uma vez, sinalizar e ou isolar o local antes de subir na escada. Isso aqui é um outro ponto, né? Sinalizar o local é extremamente importante, é fundamental. Então, isso aqui, eu vejo, né, que algumas empresas já colocam logo aqui nas medidas, né, nas medidas preventivas aqui do ladinho, ou até como uma etapa ali da atividade quando isso representa algum risco. E isso é importante de falar, né? Quando que é uma etapa aqui ou não? Todas as etapas da atividade têm que estar aqui, né? O que diferencia, por exemplo, eu já vi algumas pessoas colocarem assim, como a primeira etapa, realizar o DDS. Mas realizar o DDS não tem risco, né? Então, teoricamente, ele não precisa estar aqui, não é uma etapa da atividade, né? Ele é uma recomendação antes de iniciar a atividade. Então, eu particularmente não colocaria como uma etapa da atividade, porque não tem risco, né? Não precisa estar na PR. Ele é mais uma recomendação, uma orientação ou uma obrigatoriedade, né? Antes de realizar aquela atividade ali, tá? O que mais que a gente precisa saber, né? Na hora de elaborar a PR, então a gente tomar cuidado sempre para não esquecer nenhuma etapa, né, da atividade, porque isso vai prejudicar a identificação de riscos e a gente não vai conseguir pensar nas medidas de controle. E algo que é bem importante é que algumas atividades elas têm outras coisas envolvidas, né? Então, às vezes, quando a gente está acompanhando uma atividade, a gente nota que, por exemplo, um pintor, né? Vamos imaginar assim, um pintor. Ele tá lá pintando, mas aí de repente ele para a atividade dele, ele vai dar uma lixadinha num trecho ali que não ficou bom. Então, é esse tipo de coisa da vida real, né, digamos assim, que a gente tem que ficar de olho, né? Porque às vezes não é puramente aquela atividade ali que vai ser desenvolvida. A gente tem que olhar o todo, né? Tudo que pode estar envolvido naquela função ali, tá? Então, sempre bem importante esse ponto também. Mas é isso, então. Espero ter ajudado. Fizemos aqui uma PR simples, mas acredito que deu para entender essa construção, né? De novo, né? A gente não deve realizar a PR sozinho, né? O ideal é que ela seja feita numa construção, em uma equipe multidisciplinar, né? Sempre com os envolvidos junto. E não esqueçam, né, que o ponto importante que faltou aqui, que foi um cabeçalho com toda a descrição da atividade, com as ferramentas que vão ser utilizadas, porque isso tudo impacta também em entender ao que se aplica, né, essa análise preliminar de risco, essa análise de risco aí, tá bom? Espero ter ajudado. Se foi legal para ti, se tu conseguiu aprender alguma coisa, deixa o teu like aí pra gente saber que o vídeo agregou para ti, tá bom? Um abração. Bons estudos e até uma próxima!